Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu bate o Brusque na Curuzu, garante a permanência na Série B e, de quebra, ainda rebaixa a equipe catarinense à terceira divisão nacional. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado ontem à noite em Belém. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Concordando ou discordando de mim, o importante é vocês participarem, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Paysandu 1, Brusque 0. Como eu disse na introdução, uma vitória que garante o Paysandu na segunda divisão nacional. É um objetivo um pouco pequeno? Sim, apenas a permanência. Mas durante o campeonato, o cenário que se propôs para o Paysandu, o campeonato brasileiro dessa temporada, é o que dava. É ao menos garantir a permanência com certa folga. E o Paysandu consegue essa permanência com 2 rodadas de antecedência. Poderia ser até mais antecipado, mas ok. Importante nesse momento é garantir a permanência. Quando eu digo com objetivo um pouco objetivo pobre, melhor dizendo, é porque o Paysandu, a gente espera um clube como o Paysandu, a instituição do Paysandu brigando mais acima na segunda divisão. Inclusive, isso que foi falado pela diretoria, pelo presidente Maurício Edgar, agora vai ser o novo presidente, né, o Roger Aguilera, mas o presidente do ano passado, o Maurício Edgar, o ex-treinador Hélio dos Anjos, o ex-executivo de futebol Eri Barros, os 3 falaram que o Paysandu brigariam pelo acesso à Série A esse ano. Não aconteceu, ficou muito longe de acontecer, na verdade, várias falhas no planejamento do futebol do Paysandu, né? Já citei aqui em relação à lateral esquerda, em relação ao ataque, a centroavante, enfim. A gente vai esmiuçar um pouco melhor quando a gente tratar sobre o planejamento do futebol do Paysandu para o ano de 2025, para que os mesmos erros não sejam cometidos novamente na próxima temporada. Mas não foi um Paysandu que brigou pelo acesso, mas foi um Paysandu que terminou ou vai terminar no meio da tabela, que é uma posição pelo investimento que fez nesse elenco do Paysandu, pelo como qualificou esse elenco do Paysandu, justificável. A verdade é essa, o Paysandu terminar no meio da tabela com esse elenco que tem, é ok, porque esse elenco realmente carecia um pouco mais de qualidade. Mas na partida de ontem, voltando para o jogo de ontem, o Paysandu foi bem melhor que a equipe do Brusque, né? O Paysandu não fez um primeiro tempo muito bom, mas mesmo não fazendo o primeiro tempo muito bom, cometendo alguns erros em transição ofensiva, uma saída de jogo às vezes um pouco mais complicada, sem tanta qualidade ou sem tanta intensidade. Em alguns momentos do primeiro tempo, vários momentos do primeiro tempo, foi um Paysandu que atacou muito mais a equipe catarinense. Foi mesmo assim um Paysandu melhor. Me pareceu que o Paysandu entrou em campo na primeira parte já sabendo que um empate praticamente deixava o Paysandu na Série B. Porque se for olhar em termos de pontuação, um empate ontem na Curuzu chegar a 44 pontos, eu acredito que 44 pontos não seria mais rebaixado. Né? 99% de chance de não ser mais rebaixado. Pelos resultados que tiveram na rodada, né? Ponte Preta perdeu um pouco antes do Paysandu entrar em campo, o CRB já havia perdido, a Chapecoense havia empatado. Então era uma situação extremamente confortável do Paysandu para conseguir a permanência. O ideal seria realmente uma vitória para vencer, como venceu, para a torcida festejar e realmente chegar a 46 pontos e não correr risco nenhum mais na tabela de classificação. Então foi um Paysandu que eu acho que contou um pouquinho, entrou um pouquinho, não da maneira que talvez pudesse entrar. Mesmo assim, ainda foi melhor que a equipe do Brusque. Você vê a diferença técnica entre as duas equipes, ainda mais jogando dentro de Belém do Pará, né, junto com a força da sua torcida, que lotou o estádio da Curuzu. Então foi um Paysandu que foi melhor no segundo tempo. Aí não, no segundo tempo o Paysandu jogou bem. Gostei da atuação do Paysandu na segunda etapa, principalmente depois das substituições do Márcio Fernandes, principalmente da entrada de 2 jogadores, Netinho e Wesley Garcia. Né? O meio campo ontem do Paysandu para mim não rendeu tão bem na primeira etapa, nem o Luan, muito menos o Robinho. O Robinho não conseguiu ser esse meia de articulação na partida toda. Eu acho que o Robinho e a dupla de zaga que em certos momentos na primeira etapa, em algum momento no início do segundo tempo também houve uma falha defensiva do setor entre os zagueiros da equipe do Paysandu.
duas com o Wanderson, teve uma também com Quintana, a dupla de zaga do Paysandu foi Wanderson e Quintana, não gostei, fica já estamos no sinal de alerta também para a próxima temporada, reforçar bem, com qualidade, essa zaga do Paysandu. Já é certo que o Wanderson vai deixar a equipe do Paysandu, o Wanderson acertou já um pré-contrato com o CSA de Alagoas, vai disputar a Série C pela equipe alagoana. O Quintana ainda é uma grande interrogação, se vai ficar, se não vai ficar, enfim, isso aí a gente vai saber nos próximos dias, nas próximas semanas. Agora foi um Paysandu que na segunda etapa foi superior, mesmo o seu meia de articulação não estando bem na partida. Mas essas duas substituições, como eu falei, o Netinho deu uma constância melhor ao meio campo, o Netinho deu uma pegada melhor ao meio campo, uma saída de bola um pouco melhor no meio campo para a equipe do Paysandu. E o Wesley Garcia entra e resolve a partida, faz o gol. Foi uma boa trama no ataque da equipe do Paysandu. No primeiro tempo, o ataque do Paysandu, gostei mais do Paulinho Boia. O Paulinho Boia foi esse jogador que tentou um pouco mais, que correu um pouco mais, que buscou um pouco mais o jogo. Foi um jogador mais perigoso da equipe do Paysandu. Borazzi, que vem sendo o destaque da equipe do Paysandu, ou um dos destaques da equipe do Paysandu, não esteve bem na primeira etapa, mas no segundo tempo também melhorou, mas no primeiro tempo o Boia dos atacantes foi o que mais se sobressaiu. Então, o Wesley Garcia ele acaba entrando na segunda etapa, faz o gol da vitória, numa boa trama de ataque. O Wesley Garcia que, ao meu ver, eu já disse aqui no vídeo, aqui no canal, eu tenho alguma dificuldade de ver ele permanecer na equipe do Paysandu. Por alguns motivos. Primeiro que ele não joga, né? Ele joga muito pouco tempo. Então isso acaba incomodando o jogador e começaram a criar aquela questão, ele é jogador de segundo tempo, ele é jogador de segundo tempo, mas ele só joga o segundo tempo. Ele não joga o primeiro tempo. E para mim um jogador que tem mais participações diretas de gol no seu time, numa competição, ele tem que ser titular. E para mim cabe o Wesley Garcia ser titular da equipe do Paysandu, mas ele não é titular da equipe do Paysandu e acabaram criando esse negócio de jogador de segundo tempo. Vocês podem deixar a opinião de vocês, podem concordar com isso, sem problema nenhum. Não sou o dono da verdade, mas na minha opinião ele não é jogador de segundo tempo, ele é jogador para ser titular da equipe do Paysandu e não vem jogando. A direção do Paysandu já falou que em relação a valores seria alto fazer esse investimento, enfim. Hoje a possibilidade maior dele deixar o Paysandu do que ele ficar, mas eu gostaria que ele ficasse, porque é um jogador que a torcida já tem identificação. É tão difícil, né, o torcedor já criar identificação com um jogador, porque nos últimos bons anos o clube contratou alguns jogadores de qualidade técnica bem duvidosa. Então, quando você contrata algum jogador que cai no agrado da torcida, eu acho que tem que pegar, sim, nesse jogador. Já basta o João Vieira, que possivelmente vai deixar aqui do Paysandu. Aí você perdeu esse Garcia, e João Vieira e esse Garcia são os dois principais jogadores do Paysandu nessa Série B, olhando a competição de maneira geral. O João Vieira é titular, indiscutível, mais regular, obviamente, mas o Garcia também é um jogador que a torcida gosta. Enfim, não sei, você perder esses dois jogadores, dois pilares da equipe do Paysandu e dois jogadores que têm identificação com a torcida para uma outra temporada, eu acho um pouco complicado. Eu acho que a nova diretoria tem que ver realmente a questão desse investimento no jogador. E o Wesley Garcia entrou muito bem na partida, ele já tinha entrado, tinha feito uma boa jogada pelo lado esquerdo, na segunda vez que praticamente que ele pega na bola, ele faz o gol da vitória, o gol garantiu a permanência do Paysandu na Série B. Como eu disse, é um objetivo que não é o ideal, mas é, no mínimo, garantir a permanência para, quem sabe, ano que vem fazer um novo planejamento do futebol e conseguir que o Paysandu brigue por algo a mais. Se brigar por algo a mais na Série B, é você brigar lá em cima pelo acesso à primeira divisão nacional, que aí mudaria o clube para um outro patamar, seria algo maravilhoso para a instituição. O ataque do Paysandu foi formado, time titular com Boia, Juan Ribeiro e o Borazzi. Do outro lado, o Nicolas não estava à disposição, então provavelmente se tivesse à disposição ele sentiu uma lesão, provavelmente se tivesse à disposição ele nem jogaria, não seria o titular, pelo menos da equipe do Paysandu. Nas laterais, Edilson e Brian Bosch, depois saiu o Edilson entre o Kevin. Eu gostei da participação dos dois laterais, principalmente do setor ofensivo, né? O Edilson e o Brian Bosch, e o meio campo, como nós falamos aqui, João Vieira, o Luan Freitas e o Robinho, meio campo, que o primeiro tempo, para mim, deixou a desejar. Mas é esse Paysandu, garantido na Série B do ano que vem. Vamos ver. Ao longo dos dias, ainda tem 2 jogos para cumprir tabela o Paysandu, né? 2 rodadas na Série B. E depois que acabar esse brasileiro, a gente vai fazer um balanço total aqui no canal. E também já trazer, né, os primeiros reforços, quem fica, quem sai da equipe Paysandu para a Série B. Porque em menos de 2 meses já começa o Campeonato Paraense.
A CBF já divulgou o calendário, a FPF deve já em breve lançar também a tabela. O Campeonato Paraense vai começar no início de janeiro. Então, daqui a menos 2 meses já temos Parazão e o Paysandu precisa se preparar bem para a próxima temporada. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui do jogo. Um abraço e até o próximo.